Olá, seja bem-vindo a mais um momento de expansão de consciência, de troca de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profundas. Bem-vindo você que está entrando agora aqui no canal, sinta-se abraçado, acolhido e tenha certeza que você já faz parte dessa família maravilhosa da expansão da consciência, a família do amor, a família que quer se desenvolver, que quer aprender, que quer se trabalhar, que quer se transformar para tudo o que está por vir pela frente. Estamos passando por uma transição planetária e essa transição ela não é apenas no planeta, ela também acontece dentro de cada um de nós. E sem mais delongas, vamos embora para o nosso vídeo. Antes da gente começar, eu vou te fazer um convite maravilhoso, incrível, que vai acontecer hoje no canal do Telegram do Fernando, uma live comigo e com o Luciano César. Será às 20 horas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar lá o link do canal do Fernando, porque existe o canal, existe o chat. E a live vai acontecer no chat. Será maravilhoso, será incrível. Então, se você quer se transformar, se você quer entender um pouco mais como você se preparar, vamos embora para essa live que vai ser incrível. E sem mais delongas, gente, vamos para a nossa conversa de hoje. Eu sempre falo sobre essas questões de mentalidade, né? Tudo começa na mente da gente. Tudo é criado pela mente. Nada é feito sem ser pela mente. Primeiro vem pela mente, para depois se transformar. Então, hoje, eu trouxe esse assunto de que teorias não transformam vidas, porque isso é uma verdade. Isso é comprovado. E diante dessa conversa que nós vamos ter, você vai perceber. Porque saber não é o mesmo que viver. Concorda comigo? Porque falar, gente, é muito fácil. Repetir frases prontas, dar opinião, fazer pose de sabedoria, tudo isso é muito simples quando não se vive o que se diz. Falar bonito sobre saúde, sobre disciplina, o bem-estar não vai transformar ninguém se a prática não acompanhar. Teorias, elas podem impressionar, ela pode alimentar o seu ego e até gerar aqueles debates mais acalorados, mas não muda realidades, tá? Porque um projeto que está no papel, se ele não sair do papel, ele não acontece. Então, a verdadeira transformação, ela acontece quando o conhecimento ele é colocado em movimento, quando sai da boca e desce para o coração. Quando atravessa o orgulho, quando rompe as resistências e se manifesta na nossa vida diariamente. É fácil você dizer que cuidar do corpo vem antes, quando o teu foco está apenas na aparência ou nos padrões externos. O difícil é você admitir que, sem uma mente alinhada e um espírito fortalecido, nenhum plano de treino se sustenta, nenhuma dieta se mantém e nenhum esforço perdura. O ego da gente resiste à ideia de que o invisível sustenta o visível. Existe essa resistência entre o ego, porque aceitar isso, gente, exige o quê? Humildade. Exige olhar para dentro, reconhecer as próprias sombras e admitir que há uma ordem mais profunda regendo tudo. Quem vive apenas no plano da teoria pode até parecer seguro, mas cedo ou mais tarde a vida cobra a coerência das pessoas. E só quem cuida da mente e do espírito de forma honesta é que é capaz de responder com força real. Fora disso é falácia. Então, gente, que fique bem claro aqui: saber não basta. Repetir frases de efeito também não basta. O universo ele responde à nossa vibração, não à retórica. E só se transforma aquilo que é vivido de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Quem fala isso pode ter certeza que não tem conhecimento, não tem propriedade para o que está dizendo.
Precisamos estar em equilíbrio sempre. Dizer que devemos cuidar primeiro do corpo e não da mente, ou seja lá do espírito, é você ignorar a base real da existência humana. É você querer passar por cima de uma ordem que não tem como você passar por cima. O corpo da gente, ele é apenas um reflexo da nossa mente. Por isso que existe aquele ditado, mente sã, corpo são. Porque é a mente que comanda e é o espírito que sustenta. Tira o teu espírito do corpo para você ver se ele vai viver sem o teu espírito. Ele vai vegetar, se sustentar através de máquinas no hospital, de aparelhos que vai estar te mantendo vivo. Mas se a tua alma não voltar, o teu espírito ele não voltar mais para o teu corpo, acabou para você. Um corpo sem direção é só um pedaço, gente, de carne vagando. Mas uma mente alinhada e um espírito fortalecido tem o poder de mover o mundo, inclusive o corpo. Então não adianta forçar o corpo, a disciplina, se por dentro de você está um caos, se existe um vazio ou se existem vários conflitos. Isso não vai funcionar, porque é o estado interno que determina as nossas escolhas, a força de vontade e a constância. O corpo saudável, gente, ele é consequência da mente clara e do espírito desperto. Não é o contrário. E quanto àquela ideia de que basta dizer para o universo que você quer fazer um exercício e o universo ele vai te dar um desconto, gente, isso, sinceramente, é uma banalização infantil da verdadeira conexão com o universo. O universo, gente, ele não é um aplicativo de cupom que você vai ficar lá escrevendo ou vai. Universo, eu quero fazer. Universo, eu quero fazer, mas eu sou uma pessoa que sou muito ocupada, eu não tenho tempo para fazer, e ele vai te dar desconto. Ele responde à coerência entre a intenção, a tua atitude e a energia vibracional. Porque, gente, querer, todo mundo quer. Mas quem se alinha internamente com essa vontade é que vai colher os resultados positivos. Então, antes de você desacreditar o poder da mente e do espírito, vale lembrar uma coisa: é deles que tudo nasce e é neles que tudo se transforma. Então, não tem como você ignorar isso. Não tem como você querer alterar as ordens das coisas, como elas funcionam, como o Pai criou, só para satisfazer o seu ego, só para satisfazer a sua vontade. Não tem. É impossível essas coisas acontecerem, gente. Então, o corpo da gente, ele fala o que a alma da gente não expressa. Cada vez mais se comprova. Doenças físicas, especialmente o câncer, muitas vezes são um reflexo de conflitos internos não resolvidos. Não se trata, tá, gente, de culpar a pessoa pela doença, mas da gente compreender que o corpo, ele é reflexo da alma. Muitas pessoas com câncer, elas carregam, se você pegar, se você for olhar algumas pesquisas, se você fizer essa pesquisa, muitas pessoas com câncer, elas carregam dores emocionais profundas, como mágoas antigas, ressentimentos, traumas não curados, pressões engolidas por anos na vida dela. E tudo aquilo, gente, que é calado no espírito, que é reprimido na mente da gente, acaba encontrando um caminho para se manifestar no nosso corpo. A medicina tradicional, ela já reconhece a influência do estresse crônico e do desequilíbrio emocional no sistema imunológico. Quando a mente está em guerra, o corpo da gente enfraquece. Quando o espírito está sufocado, as nossas células adoecem. É por isso que curar só o corpo, sem olhar para dentro, é como você enxugar gelo. Você vai estar ali enxugando gelo.
Pode até haver tratamento físico, mas se a raiz emocional e energética ela não for sanada, a doença ela pode voltar. Por isso que algumas pessoas que se curam do câncer, às vezes o câncer volta. Por quê? Porque ela ficou ali tratando só sintomas. Ela não foi na causa, onde a causa não era só física, a causa era emocional. Então eu curei o físico, mas eu não curei o emocional. Eu não curei a mente. E isso pode até se transformar em uma outra forma de sofrimento. A verdadeira cura começa dentro. A medicina do futuro e a sabedoria do passado, elas já entenderam isso. Cuidar da mente e do espírito não é um luxo esotérico, é uma urgência humana. Então, sim, quem acha que tudo começa pelo corpo está vendo só a pontinha do iceberg. O que adoece e o que cura mora muito mais fundo do que você possa imaginar. O Dr. Bruce Lipton, ele é um biólogo celular e autor também daquele livro, A Biologia da Crença. É um dos principais nomes a mostrar, com base científica, que nossas crenças e estados mentais, eles influenciam diretamente a saúde do nosso corpo. O Bruce Lipton também ele fala que o ambiente celular é controlado pelos nossos pensamentos e emoções. Em outras palavras, o que sentimos, pensamos e acreditamos, gente, altera a química do nosso corpo em tempo real. O que a gente sente, o que a gente pensa e a gente acredita altera a química do nosso corpo em tempo real. Você vê, se você estiver triste, se você estiver ali cabisbaixo, você vai estar com aquela postura o quê? Encurvado, cabeça baixa, a tendência é o seu corpo estar assim. Mas a partir do momento em que você se pega, para naquela posição de Superman e da Mulher Maravilha, que a gente gosta muito de trazer essa posição como exemplo, e você fica ali por 2 minutos, basta 2 minutos, você vai começar a ativar neurotransmissores positivos no teu corpo e vai mudar o teu estado na hora, apenas 2 minutos que você estiver assim. Vai fazer com que o teu estado emocional, aquilo que você estava ali encurvada, te empodere. E isso também já é comprovado, gente. Faça, você pode fazer essa experiência. Tente fazer essa experiência e volte aqui depois e me diga se isso não funciona, se isso não empodera você, se isso não traz poder para você. Desde 2016 que eu venho estudando essa área de desenvolvimento humano, que eu venho trabalhando com isso, que eu venho pesquisando a respeito disso, e eu pratiquei isso e posso dizer aqui com convicção que isso é real. Posso falar para você com toda convicção, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente acredita, altera sim a química do nosso corpo em tempo real. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, é em tempo real. Ele afirma também que 90% das doenças, elas têm origem, sabe quê? No estresse crônico. E que o câncer, muitas vezes, está ligado a traumas emocionais profundos, a mágoas acumuladas e a padrões mentais autodestrutivos, pessoas negativas. Ou seja, gente, o conflito está em primeiro no campo invisível da mente e do nosso espírito, para só depois ele se manifestar em nosso corpo. Primeiro começa na mente, para depois reverberar no corpo. Essa ordem não acontece ao contrário. Primeiro eu adoeço o meu corpo para depois adoecer a minha mente. Isso não existe. O Lipton ele também deixa claro que o DNA não é o destino. Nossos genes eles são o que ativados ou desativados conforme o ambiente em que a gente está. E esse ambiente ele é moldado por nossos pensamentos e pela nossa percepção.
Então, cuidar só do corpo é tratar apenas o sintoma. Cuidar da mente e do espírito é você ir lá diretamente na causa. E essa não é apenas uma visão espiritual, é ciência também. Não é só o lado espiritual que traz isso. A ciência também comprova, a física quântica também comprova. Não é aquela ciência da cabala. Então, gente, afirmar que o nosso corpo ele vem antes da mente é você estar preso a um paradigma ultrapassado. Porque a nova biologia, assim como as tradições espirituais mais antigas, elas já entenderam, o corpo obedece ao que a mente acredita e o coração sente. Ponto, acabou, não tem mais o que se discutir, não tem mais o que a gente falar. Você está vendo aqui? Aqui eu coloquei o quê? A cura no meio. Mas você precisa trabalhar as suas emoções, porque as nossas emoções é um dos maiores, é um dos piores venenos que a gente pode ter. Você que vive na emoção da tristeza, da raiva, você que carrega ressentimento, você com certeza vai criar um câncer dentro de você. Medo, a emoção do medo também, quando você vive com muito medo, você tem medo de tudo, além dele te paralisar, dele te estagnar, porque a maioria dos nossos medos não são reais. É a mente que cria. E o que a tua mente cria, você toma aquilo ali como uma realidade. Então você precisa curar tuas dores, tuas perdas, teus traumas, sair da zona de conforto, porque a zona de conforto ela é um lugar muito confortável, muito bom, mas em compensação não acontece nada de diferente. O não perdão é um grande veneno. Você não perdoar quem você precisa perdoar é veneno puro. Você não se auto-perdoar é veneno puro. Tudo isso vai afetando o nosso corpo, nossas células. E uma hora a mente da gente não aguenta, ela não suporta mais carregar isso. É quando ela solta no corpo. Cansei, não suporto mais, não aguento mais. E ela vai e solta lá no corpo da gente. Então você percebe, quando eu falo aqui, quando eu trago para vocês essas questões, gente, não se prende em questões de alimentação. Não, o problema não está no que você come, o problema está aqui, ó, na cabeça, naquilo que você acredita. Por isso que eu quis mostrar para você que tudo se somatiza no corpo, mas que primeiro vem daqui da mente. Se a sua mente ela não estiver em equilíbrio, o teu corpo vai também estar em desequilíbrio. Porque a mente vai carregar até um certo ponto, mas vai chegar uma hora que ela não vai mais suportar e ela vai estourar no teu corpo, seja no câncer, seja em qualquer outra doença. Mas pode pesquisar. Pessoas que têm câncer, a grande maioria delas tem problemas emocionais, tem algum trauma interno, foi uma pessoa que engoliu muita coisa da vida. Então, basta você olhar, gente, para que serve a experiência? A experiência, a vivência que cada um tem é melhor do que a literatura. Então, existem pessoas que adoram viver na sua zona de conforto, no seu mundinho ali, não se desafia, não quer sair, não quer dar a cara ali para bater, dá até um certo ponto, mas chega uma hora que ela para, que ela não vai além, que ela fica girando num círculo e não sai daquilo ali. Porque a zona de conforto é como se fosse assim, o útero da mãe da gente, que é um lugar quentinho, confortável. Aqui, onde representa essa imagem aqui. Você queria sair daqui, mas quando você olha para frente, você se depara com aquela nuvem do medo. Você não tem coragem de sair dali porque o medo te domina, o medo te controla, o medo toma conta de você. E essa nuvem do medo, ela te impede de enxergar o que está ali além dela, que são as infinitas possibilidades. Então você vai e você fica aqui, estagnado. Mas a partir do momento que você decide, eu vou sair da minha zona de conforto, você passa por essa nuvem e você chega aqui, porque você descobriu que existem infinitas possibilidades. Então essa nuvem, ela já não faz mais sentido. Ela já não te afeta, você não está mais nem aí para ela. Por quê?
porque você sabe que existem infinitas possibilidades, que pode ser para o positivo, assim como também pode ser para o negativo, tá? Porque as infinitas possibilidades não só existem para um lado, existem para os dois. Então, zona de conforto é aquele lugar onde os sonhos morrem em silêncio. Zona de conforto é traiçoeira, ela tem cara de segurança, mas ela esconde estagnação. É como se ela ficasse assim, sussurrando ali no seu ouvido: fica aqui, tá tudo bem. Enquanto por dentro, a alma grita por movimento, por sentido, por evolução. E é ali, nesse lugar aparentemente tranquilo, que as pessoas desistem de crescer. Elas trocam o desafio pela rotina, a expansão pela repetição, a verdade pela conivência, aliás, desculpa, convivência. E o pior, gente, chamam isso de vida normal. Ai, tá muito bom aqui na minha vidinha, estou confortável. Não, eu não vou expandir mais, eu não vou mais à frente, porque eu não sei o que é que está ali me esperando, o que é que pode dar, eu tenho medo, então deixa eu ficar no meu terreninho aqui, só do que eu sei, só do que eu sei fazer. Tá ótimo, você não se desafia a fazer coisas novas, a buscar coisas novas. Tá ali, ó, sempre parado. A zona de conforto, gente, é só um disfarce do medo. O medo de errar, o medo de mudar e o medo de enfrentar a si mesmo, que é o pior. Tudo isso eu precisei enfrentar. O medo de errar, o medo de mudar e o medo de me encarar. Passei por cima de tudo isso. E se eu passei, qualquer um de vocês aqui é capaz de fazer isso. A verdade ela é muito simples. Ninguém se transforma no conforto. Toda evolução, ela exige desconstrução. Exige você sair do conhecido, abrir mão do controle, morrer para versões antigas de você mesmo. Se você não fizer isso, se você ficar ali preso a crenças limitantes, dogmas religiosos, você estagna, você não consegue evoluir, você não consegue ofertar mais, você está ali, ó, travado, paralisado. Quem permanece na zona de conforto vive uma existência morna, nem dói, nem cura, nem queima, nem acende. Vai passando os dias como quem assiste o que? A própria vida de fora, esperando que algo mude, sem mudar nada por dentro. Nunca vai haver mudança. Só que a vida, gente, real, ela acontece no desconforto. É no conflito que nasce a consciência, é na dor que surge a força e é na crise que se revela a verdade. Sair da zona de conforto, gente, não é luxo, é uma necessidade da nossa alma. Quem não se move por coragem será movido pela dor. Então, se você não tiver coragem de se desafiar, de ir mais além, a dor vai fazer com que você faça isso. E vai ser pior. Mais cedo ou mais tarde, a vida chama. E a zona de conforto, ela desaba, porque ela nunca foi real. Ela foi uma criação da tua mente. Mais uma prisão da tua mente que te deixou ali parado, estagnado, preso, sem conseguir ir para frente, sem coragem de ir para frente. Vocês acham que eu não precisei ter coragem de vir aqui para trazer o que eu sei para vocês, falar um pouco de mim, porque tudo que eu falo para vocês eu vivi, eu fiz, eu pratiquei. As minhas mentorias foram baseadas na minha transformação de vida, porém ela é adaptável a cada realidade, porque o que eu passei não é o que você passa, o que eu sinto não é o que você sente. Então, o que eu apliquei 100% em mim não pode ser aplicado em você. Por isso que eu adapto a você. Não tem como eu fazer diferente. O que eu fiz comigo, se eu for fazer tintim por tintim com você, não vai funcionar. Algumas coisas sim, outras não. Talvez você não se transforme.
Porque a minha dor é a minha dor, a sua dor é a sua dor. Então, meus queridos, o que eu quis trazer para você hoje aqui é que a teoria sem prática é só uma vaidade intelectual. Não transforma ninguém, pode até alimentar o ego, gerar curtidas, você pode até ganhar um debate, mas não vai mudar a vida. Não vai. E quando alguém defende com tanta veemência uma ideia de que nem aplica na própria realidade, o que está falando não é experiência. Quando aquela pessoa defende aquela ideia, certo? Que nem aplica na própria realidade, ela só está falando uma coisa teórica, não é uma experiência, é só um discurso vazio. Quem realmente se transformou não precisa provar nada. A vida da pessoa já mostra, a presença dela já carrega uma força que vem de dentro, de quem passou pelo fogo e escolheu mudar. Eu posso dizer isso para você com propriedade, que eu passei pelo fogo e eu escolhi mudar. A vida me chamou para que eu mudasse pela dor. Então, dizer que o corpo vem antes da mente ou do espírito é uma visão superficial. Sem direção interior, o corpo só se torna um campo de fuga ou de compensação. Sem cura interna, até o exercício ele vira uma anestesia. Não é o que você sabe, é o quanto você vive e o quanto você está disposto a calar o teu ego, encarar a verdade e começar de dentro, porque no fim é fácil falar sobre transformação, mas o mais difícil é você viver ela. Pode ter certeza que isso é o mais difícil. Falar de transformação qualquer um fala, mas viver é bem diferente. E é doído, tá? É muito doído. A gente precisa ter muito cuidado para que o ego da gente não domine a gente. Porque o ego está todo o tempo ali, só esperando uma brecha, para que ele tome conta de você, para que ele deixe o teu ego ali subir. É uma coisa que eu peço muito ao Pai, que ele não deixe com que o meu ego, com que a minha vaidade, ela se sobressaia. Porque eu estou aqui é para trazer conhecimentos para vocês. É para trazer aquilo que eu pratiquei na minha vida, aquilo que eu apliquei em mim para vocês. Por isso que eu sempre falo, se eu me transformei, qualquer um aqui é capaz. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu não sou diferente, eu não sou um ser, eu sou especial, um ser de luz ali. Eu sou como você. Se eu pratiquei, se eu fiz na minha vida, você também pode fazer na sua. Só que para isso, você precisa querer. Você precisa estar com a tua mente equilibrada. Você precisa trabalhar o teu mental. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma prima que ela estava bem gordinha e aquilo estava incomodando ela como mulher. Então ela decidiu, eu preciso mudar. Eu não estou me sentindo confortável. Quando eu me olho no espelho, eu não me sinto confortável. Está me incomodando isso. Só que antes dela cair em campo, primeiro ela precisou trabalhar a mente dela, porque ela ia ter que começar uma dieta e fazer academia. Então ela tinha que, porque quando você tem uma mente gorda, qualquer dieta que você fizer, você vai se auto-sabotar, porque a tua mente é gulosa, é gorda, gosta de comer. Se você não trabalhar a tua mente, você não vai seguir com a tua dieta. Por isso que muitas pessoas desistem, tanto de dieta quanto de academia, ou até de qualquer outra coisa na vida, porque você não trabalha primeiro aqui. Então ela trabalhou a mente dela, quando ela sentiu que ela estava pronta, preparada mentalmente, ela partiu para a prática. Ela partiu ali para a ação. Qual foi a ação dela? Começar uma dieta e malhar duro, que ela malhou duro. Só que para isso ela precisou abdicar de muita coisa. Porque quando você vai começar, quando você tem uma meta, você tem um objetivo, você vai precisar abrir mão de outras coisas.
que foi o que ela fez. Então, ela foi lá, malhou, pegou pesado, manteve a dieta dela e ela rapidamente conseguiu atingir os resultados. E eu digo a você, ela não tomou remédio para emagrecer. Ela, de fato, fechou a boca, mudou a alimentação dela e malhou pesado. E ela obteve um resultado rápido. Mas por que ela conseguiu isso tão rápido, sem se auto-sabotar? Porque a mente dela foi preparada primeiro. É mente sã, corpo são. Não é o contrário. Se você não preparar primeiro a tua mente, você vai começar a fazer algo, mas você vai parar. Para finalizar esse vídeo aqui, o nosso cérebro, ele foi feito para nos blindar, para nos proteger, para trabalhar sem gastar muita energia. Então, a partir do momento que você faz algo que está fora da tua rotina, do teu hábito, a primeira coisa que o cérebro faz é te auto-sabotar. Ele vai trabalhar para você desistir daquilo ali. Por quê? No que você vai colocar um hábito novo na tua vida, você vai estar criando um novo caminho neural. Isso vai exigir gasto de energia, porque ele está acostumado a você acordar, fazer aquele ritual que você costuma fazer. Se você faz diferente, pode ver que muitas pessoas se perdem. Por quê? Porque o cérebro ele fica desorientado e ele começa a fazer com que você volte a fazer o que você sempre fez. É por isso que você precisa de 21 dias, de um ciclo de 21 dias, depois mais 21 dias, para você de fato tornar aquilo um hábito na tua vida. E você só consegue fazer isso se você tiver com a tua mente equilibrada. Não adianta fazer por moda. Ah, todo mundo hoje agora está em tendência de fazer isso, malhar, fazer não sei o quê, crossfit e tal. Não adianta. Não vai funcionar. Porque o teu cérebro vai chegar e vai te voltar de novo para a zona de conforto. Porque tudo que ele acredita que vai ser um perigo para você, ele blinda você. Ele faz você desistir. E se você não persistir, se você não insistir naquilo, você não consegue. Mas para isso, a tua mente precisa ser preparada. Prova de resistência física. É corpo ou é mente? Você pega ali, às vezes, uma pessoa magra e pega um cara lá bem saradão. Bota lá numa prova de resistência, para ver quem vai resistir mais tempo em pé. Todo mundo vai esperar que o cara malhado, saradão, consiga, porque as pessoas pensam que é físico, mas não é. Prova de resistência é psicológica, é mente, é equilíbrio. Se você estiver equilibrado, vai chegar um estágio ali que você vai até o teu limite. E você vai conseguir derrotar aquele que malha, porque não é físico, é mente. É a mente que faz você passar por uma prova de resistência física, não é o corpo. Então, meus queridos, reflitam em cima disso que a gente conversou hoje, tire as suas conclusões, traga aqui o que você achou do que a gente conversou, porque a ideia é essa, que a gente abra um debate, que a gente possa conversar, que a gente possa trocar aqui uma ideia. Não estou aqui apenas para ensinar, mas eu também estou para aprender com cada um de vocês que fazem parte dessa família. Então, não esquece da live hoje, tá? Dia 27 de maio, às 20 horas, lá no canal do Fernando. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, para que você possa participar desse momento maravilhoso. Então, que o Criador abençoe você, abençoe a tua vida, a tua família, o teu trabalho, abençoe a tua expansão de consciência. Amo vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Qualquer hora, qualquer momento, a gente volta para